Alô, meu caro amigo, alô, meu chegado, alô, meu querido, você que mora no fundo do meu coração. Estamos novamente hoje para falar o vídeo número 4 com você a respeito de um assunto que é a continuação de um assunto muito impactante. Eu estou trabalhando com vocês esses dias a série A Pior Pandemia e a Vacina Mais Poderosa. A pior pandemia e a vacina mais poderosa. Nós falamos para vocês que sim, o vírus do corona que produz o Covid-19 é uma grande pandemia mundial que tem tirado a vida de muitas pessoas. E falamos que há uma corrida pela vacina e essa vacina está numa fase de teste agora, mas os profissionais da saúde entendem que os riscos dessa vacina são menores do que o benefício que ela pode trazer. E numa fase experimental em que ela está sendo ministrada para a humanidade precisamente nesses dias. Falamos que esta pandemia, como outras pandemias, são pandemias de fato bastante tristes, que de fato demonstram como o ser humano ele é vulnerável aos bichinhos desta vida, né? Pequenos micro-organismos trazem danos terríveis a pessoas que são tão especiais para Deus como nós. E nós falamos que, entretanto, que esta pandemia não é a pandemia mais difícil que a humanidade enfrenta. A pandemia mais difícil que ela enfrenta, e é uma pandemia que a mídia não divulga, é a pandemia da iniquidade. A iniquidade é um vírus, é como se fosse um vírus, e este vírus está no nosso organismo espiritual, está no nosso ser. No nosso espírito, alma e corpo, que é a composição do nosso ser tripartido, esse vírus atuou e multiplicou a iniquidade dentro de nós. O ser humano hoje ele é iníquo, nós demonstramos isso no vídeo número 2. Só que falamos também que Deus ele proporcionou no seu amor para com esses doentes da iniquidade, proporcionou a vacina. E a vacina é Ele mesmo, Jesus. É Ele mesmo, Deus, em Jesus, que tornou-se o Espírito Santo disponível para o ser humano. É este Deus disponível para o ser humano como o Espírito que é a vacina. Esta vacina foi produzida por Deus, nós demonstramos no vídeo anterior. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da fuga da vacina. Ou seja, a fuga da salvação, as pessoas rejeitando a salvação. O mundo está envolvido no vírus da iniquidade. Mas quando Deus veio, Ele trouxe a vacina e aplicou na humanidade por meio dos seus profetas, dos seus cooperadores, dos seus ministros, dos seus enviados, dos médicos, né? Dos médicos espirituais, levando a vacina da salvação até as pessoas. Essas pessoas então começaram a ter saúde espiritual. A própria natureza de Deus começou a tomar de conta, saturar a natureza humana e fazendo com que o vírus da iniquidade fosse retraído. Mas falamos também que era necessário que os homens continuassem a tomar a vacina da salvação, porque o vírus da iniquidade é uma natureza que faz parte do homem, e essa natureza ela é debelada paulatinamente, gradualmente, ou seja, a transformação, a santificação, a salvação é uma coisa que acontece gradualmente quando nós estamos passando por uma salvação gradual, ou seja, nós estamos tomando doses contínuas da vacina, tá certo? O que acontece quando nós não tomamos a vacina, quando nós rejeitamos a vacina? Dá-se então o conteúdo deste vídeo. É tenebroso. O nome disso chama-se apostasia. Ocorre a apostasia. Se a vacina é a salvação do Senhor Jesus, como o Espírito disponível para nós, é a salvação para nós, que é tomada pela fé, que é trazida para o nosso interior pela fé, a apostasia nada mais é do que a rejeição dessa salvação, desse procedimento que Deus trouxe para nós. Rejeitando isso, faz com que o vírus da iniquidade novamente agora tome o corpo não do mundo iníquo, mas dos cristãos que tinham
recebido as doses iniciais da salvação e passam agora para um processo de retorno da iniquidade no seu interior. Cristãos que voltam à iniquidade. De forma individual, individualmente as pessoas rejeitam a Deus e coletivamente, organizacionalmente, grupos de cristãos se tornam adoecidos com a iniquidade novamente. Isto é a apostasia que foi predita pelo apóstolo Paulo e pelo próprio Senhor Jesus. Então, como escaparemos nós se nós rejeitarmos a salvação que Deus nos deu? Eu quero ler com você Hebreus, capítulo 2, versículos 2 a 4. Hebreus, capítulo 2, versículos 2 a 4, fala de qual é a consequência de nós não tomarmos a vacina espiritual. É dito assim: se, pois, se tornou firme a palavra dos anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos a vacina? Como que vamos ser livres da iniquidade que assola uma vida individual e que assola uma vida coletiva cristã? Como escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. As pessoas que ouviram sobre a salvação, elas foram livres do vírus da iniquidade e foram se tornando pessoas diferentes. Elas foram passando por um processo de restauração de suas vidas a ponto de se tornarem como o próprio Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande vacina? Amado, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Se ele rejeita a vacina, evidentemente ele vai colher o resultado do vírus da iniquidade trabalhando dentro dele. O que acontece quando as pessoas hoje rejeitam uma vacina, que pode ser a solução dos problemas deste vírus? As pessoas ficam expostas aos vírus e não se zomba. Se vacilar com o vírus, falece. Principalmente os mais frágeis, idosos, os que têm comorbidade, se eles vacilarem, o vírus toma de conta, leva os frágeis. Como escaparão se negligenciarem uma vacina? No nosso caso, esta vacina ela é indiscutivelmente aprovada por Deus e que já salvou muitos na humanidade. Salvou famílias, pessoas, salvou até países que tomaram a vacina da salvação de Jesus como Espírito nas vidas delas. Nações se tornaram sadias ou menos vulneráveis ao vírus, com menos efeitos do vírus da iniquidade dentro de si. Reconhecidamente, os Estados Unidos é uma nação que começou tomando a vacina da salvação como pressuposto do início da sua nação. E conhecemos, é uma nação cristã, uma nação onde os valores morais e espirituais são muito superiores a de muitas outras nações, que são iníquas por rejeitarem a salvação, por rejeitarem a vacina da salvação. Não dá para escapar, de fato não dá para escapar se negligenciar essa tão grande vacina. E os cristãos também não escapam. Se rejeitarem, não escapam. Vamos falar um pouco sobre essa apostasia, sobre essa rejeição. 2 Tessalonicenses 2, 3, ali fala, prediz a apostasia, prediz o fato de as pessoas rejeitarem a vacina. 2 Tessalonicenses 2, 3, eu quero que você marque esse versículo para depois você estudá-lo. Ali a apostasia está predita, é dito que antes que o Senhor Jesus voltasse, o homem da iniquidade viria e a apostasia também ocorreria. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 2, detalha melhor sobre esta apostasia. Apostasia é o quê? É a apostasia da fé. Quero lembrar você que o termo apostasia significa desvio. Desvio da vacina, desvio da fé. É o desvio da fé. A fé, na verdade, é a vacina. A salvação de Deus ela é absorvida para dentro de nós pela fé.
o exercício da fé. Exercitando a minha fé, eu tomo a vacina para dentro de mim. Rejeito a fé, rejeito as coisas relacionadas à fé. E então há um problema, tá certo? Eu quero ler com você o que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 19. Está dito assim, nesse trecho. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O versículo anterior fala, Timóteo, combate o bom combate da fé. Ou seja, toma a vacina, se aproprie da salvação. Faça assim, mantendo fé e boa consciência. Porque muitos, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, qual é o processo da rejeição da fé? Para que no final se dê em naufrágio, se dê em apostasia. É a rejeição da boa consciência. O que é a consciência? A consciência é uma parte do meu espírito humano. Eu tenho, você tem, todo ser humano tem, criança tem, adulto tem, todos possuem. Todo ser humano tem consciência. Animal não tem, só o ser humano tem consciência, Deus deu a eles. Quando eu rejeito a boa consciência, as pessoas entram no naufrágio da fé. Os incrédulos, os não cristãos, têm consciência, mas não têm a boa consciência. A boa consciência é o Espírito de Deus, a salvação de Deus, dentro do espírito humano, do ser humano. Quando o Espírito de Deus entra no espírito humano, nós temos ali uma consciência diferente. Nós temos uma boa consciência. Ali Deus fala. Deus fala, potencializa o falar dele, né? A percepção do homem sobre o que é certo e sobre o que é errado, potencializa com a presença do Espírito de Deus no espírito do homem. E isso se dá precisamente dentro da consciência do homem. Então a consciência se potencializa e Deus passa a falar com o homem a respeito de tudo. E fala dos seus projetos, e fala sobre o vírus da iniquidade, fala sobre a salvação, fala desse processo de cura da humanidade por meio de continuar tomando as contínuas doses desta salvação na vida da igreja, junto com os irmãos. Deus vai falando, é por aqui, é por ali, faça isso, faça aquilo outro. Essa é a boa consciência. Com o tempo, as pessoas podem rejeitar essa boa consciência e, rejeitando a boa consciência, cria um problema entre este homem e Deus que fala no seu interior. O resultado é que o pecado se instala e Deus para de falar, porque a consciência se cauteriza. A consciência se cauterizando, Deus então deixa de falar e o homem, na verdade, fica novamente vulnerável ao vírus da iniquidade que está dentro de si, porque não foi debelado, só vai acontecer quando a última dose for aplicada, como eu disse, quando o Senhor Jesus voltar. Enquanto isso, o vírus da iniquidade está atuando e se baixar a guarda com a vacina, o vírus volta. Quando se rejeita a boa consciência, então o vírus se instala novamente. Esta boa consciência, então, é assim que ela deixa de ser boa consciência, quando Deus fala e o homem rejeita. Deus fala e o homem rejeita. Esse processo repetido de Deus falar e o homem rejeitar faz com que a consciência fique cauterizada e deixe de ouvir Deus. Essa cauterização da consciência está em 1 Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, versículos de 18 a 19. 18 e 19. O resultado disso, qual é que é? É que o vírus da iniquidade nos cristãos que tomaram inicialmente a vacina, ele toma de conta e ele invade este homem.